Olá, meus amigos. Que a paz esteja com todos. Nós vamos compartilharmos mais uma vez da palavra santa, da palavra poderosa do nosso Senhor Jesus, né? Eu já quero pedir para você deixar o seu like, tá? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você já é inscrito, por gentileza eu peço compartilhe, tá? Para que se cumpra Marcos 16:15, a qual Jesus falou, né? Que o evangelho seria pregado a todas as pessoas. Ide por todo mundo pregar o evangelho, né? Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o meu objetivo através desse canal, eu sempre tenho insistido nisso, porque o objetivo é esse, tá certo? Então, nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Apocalipse. Nós já vimos os dois primeiros cavaleiros, né? Que foi o cavaleiro o cavaleiro vermelho, né? Que foi o último que a gente viu, e o primeiro que foi o cavalo branco, né? O vermelho é o que a gente estudou antes, né? Foi o vermelho que fala sobre ele teria autoridade de tirar a paz da terra, né? E o cavalo branco é o anticristo, né? Se revelando como num período de tempo, né? Trazendo uma falsa paz. E agora nós vamos ver o cavaleiro preto. E o que o cavaleiro preto ele representa? Diferente do outro, né? Do antigo não, do antes desse, né? Esse cavaleiro nas suas mãos, ele não tinha uma espada, mas esse cavaleiro preto nas suas mãos, ele tinha uma balança, né? Sabemos para que serve a balança, né? A balança ela serve para medir, né? E nessa visão que Deus mostrou ao apóstolo João, o João ele viu um cavaleiro preto com a balança nas suas mãos. E aí você me pergunta, o que representa isso? A balança, ela representa, né, com esse cavaleiro preto, ela representa a fome, né? Ou seja, nesse período, o mundo, o Brasil, o mundo inteiro vai estar enfrentando um terrível tempo de fome, a qual a economia será abalada, né? Se você acha que com o coronavírus que a gente viveu há pouco tempo no mundo, a economia foi abalada, foi sim, claro que foi. Muitas lojas fecharam, muitos comércios fecharam suas portas, né? Muitas pessoas até ficaram, vamos assim dizer, desempregadas, né? Infelizmente foi um tempo difícil, terrível, que a economia foi abalada, né? As coisas elas subiram, vamos assim dizer, absurdamente. Hoje em dia a gente vê no mercado hoje o preço das coisas absurdamente. Hoje em dia eu sempre falo isso, até comento com a minha esposa, né? Que eu sou da época que a gente comprava um pãozinho a 10 centavos, né? Hoje em dia 10 centavos você não compra nem não compra nem o ingrediente que faz o pão, nem a farinha que faz o pão, né? Nem o ovo que faz o pão. Hoje em dia você compra com 10 centavos, né? Então,
a gente está vendo hoje, né, a economia do Brasil sendo abalada. Na verdade, as coisas também em outros tempos sempre foi cara, né? Depende muito do salário de cada tempo, mas de cada época, né? Mas não dá para negar que por causa da pandemia as coisas ficaram mais caras, né? O café, o açúcar, o trigo, o gás, né? As coisas subiram absurdamente. Mas, meu amigo e minha amiga, mas nesse tempo do Apocalipse aqui, nem se compara, o tempo de hoje nem vai se comparar ao tempo que o mundo vai viver essa época. A economia será mais abalada ainda, né? Ao ponto que as pessoas, né, nesse tempo, elas vão trabalhar unicamente para comer, né? Os ricos, os pobres, os de baixa classe, os de alta classe. É claro que os que mais vão sofrer serão os mais pobres, né? Mas nesse tempo a economia será tão abalada que as pessoas vão trabalhar unicamente pela comida, né? Você vê, né? Hoje, mesmo a economia sendo abalada, mas graças a Deus a gente consegue comprar o que a gente quer, né? Graças a Deus o mundo tá, o Brasil, né? Eu posso falar pelo Brasil, né? Tá se, vamos falar no português claro, se reerguendo aos poucos, né? As pessoas estão se aperfeiçoando, né? Trabalhando com vendas na internet, trabalhando através dos aplicativos, né? Então as pessoas estão sobrevivendo novamente, estão conseguindo comprar aquilo que quer, estão conseguindo comprar as vestes que quer usar, o carro que quer andar, né? Estão conseguindo ter o seu momento de lazer. Hoje em dia já a gente vê, né? Depois da pandemia, a gente vê pessoas que estão curtindo a vida, viajando, passeando com a família, né? Então a gente tá assim, vamos assim dizer, eu não entendo muito dessas coisas, né? O que eu quero dizer de contabilidade, de economia, eu não entendo muito dessas coisas, né? O pouco que eu entendo que o Espírito Santo tem me dado é a sabedoria da Bíblia, a palavra de Deus, né? É o que eu entendo. Mas o que eu vejo, né, através dos jornais, né, que mesmo as coisas estando cara, mas ainda as pessoas estão conseguindo, né, ter o seu momento de lazer, comprar aquilo que deseja, está sobrando dinheiro, né, para as pessoas aplicar no banco ou investir em algo, né, ou até mesmo, repetindo o que eu já falei, para passear, né? Então, mesmo a economia sendo abalada no Brasil, as pessoas ainda estão vivendo, né? Não estão trabalhando simplesmente para comer. Então, meu amigo, minha amiga, mas nessa época aqui do Apocalipse, esse tempo será um tempo de escassez, que as pessoas vão trabalhar unicamente pela comida. Haverá um momento terrível de fome, né? Onde as pessoas elas vão receber o seu salário e o seu salário vai ser para elas comer, se sustentar, porque a economia será mais abalada ainda. É verdade. Por isso que eu falei para você em outro vídeo que Jesus falou que o tempo que nós estamos vivendo é o princípio de dores. Ainda nós não estamos vivendo o Apocalipse, nós estamos vivendo o princípio das dores. Em outras palavras, estamos vendo o pré
acontecimento das coisas que há de vir. É verdade. Então, é o que a Bíblia diz, ó, Apocalipse capítulo 6, capítulo 6, o versículo o versículo 5 e versículo 6, mas eu vou ler só o 6, tá? Mas para você entender o 6, eu anotei o 5, tá? Para você ver que esse aqui é o cavaleiro preto, tá? Se você puder anotar aí, Apocalipse capítulo 6, o versículo 5 e o versículo 6, tá? Fala sobre o cavaleiro preto. Mas eu vou frisar o 6, ó. O versículo 6 diz assim, ó. E ouvi uma voz entre os animais, ou seja, os cavaleiros, né? Os cavalos, dizendo, olha só, uma medida de trigo por um dinheiro. Em algumas traduções está denário, é a mesma coisa, tá? Uma medida de trigo por um denário. Aí ele continua, né? E 2 medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques nem o azeite e nem o vinho. Ou seja, perceba bem uma coisa aqui. A cevada e o trigo, elas não têm o mesmo preço. Não é o mesmo valor. Mas através dessa visão que o João teve do Apocalipse, o que a Bíblia nos diz? Que as coisas vão ser praticamente, né, o mesmo, ou seja, vai ser praticamente quase o mesmo valor. Ou seja, as pessoas vão trabalhar, né, elas vão trabalhar, mas elas vão trabalhar unicamente pela comida, porque as coisas vão estar totalmente caras. Vai estar, né, tanto... Aqui ele fala do trigo, né, e da cevada, porque era os alimentos mais conhecidos dessa época, né? Mas hoje em dia a gente pode trazer para os nossos dias atuais, né? Ou seja, as coisas vão estar quase o mesmo preço. Ou seja, o preço delas vão estar altíssima. Ou seja, ao ponto das pessoas trabalharem somente pela comida. E detalhe, é o que eu falei no começo da mensagem. É claro que os mais pobres é os que vão sofrer mais, sim, mas também vai afetar toda a classe de pessoas, tanto as ricas quanto as pobres. Ninguém vai escapar desse tempo. Porque até então aqui o anticristo ele já se revelou quem ele é, né? E vai, né, o mundo vai ficar sem paz, a terra vai ficar sem paz, que é no cavalo vermelho. E nesse preto aqui as pessoas vão começar a sofrer de fome. A escassez de alimentos. As coisas vão ficar absurdamente caras. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso terceiro cavalo. É o terceiro cavaleiro. Tá certo? Então, eu gostaria que você meditasse muito em cada mensagem que você está ouvindo. Porque é o que eu falei no outro vídeo. O Apocalipse, ele é real. São coisas que Deus, ele deixou para o apóstolo João, né, para o tempo determinado. Ou seja, esse tempo vai chegar. Não se sabe o tempo, não se sabe a data, mas esse tempo virá.
E eu vou falar uma verdade, meu amigo e minha amiga. Não estou aqui marcando datas, não, tá? Jamais. Isso é coisa de falso profeta, porque nem, né, o próprio Cristo não revela a data de sua vinda. Mas os sinais que nós estamos vendo acontecer está nos mostrando todos os dias que esse tempo não está longe, que esse tempo não está muito longe não, que esse tempo está perto. Esse tempo está cada vez mais próximo. E infelizmente muitas pessoas estão dormindo num sono tão profundo espiritualmente que não estão percebendo as coisas que estão vindo e que estão acontecendo. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão tão preocupadas com a sua vida material, com seus afazeres, com a correria do dia a dia, que elas nem estão percebendo as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. Por isso que eu falei no outro vídeo, né? Por isso que Jesus até compara, né? Os dias que antecederiam a sua volta como nos dias de Noé, né? Por quê? Porque o tempo de Noé era assim. O Noé ele avisava que o dilúvio iria acontecer e o povo não estava nem aí. O povo bebia, casava-se, dava-se em casamento, ou seja, o povo estava vivendo a sua vida normalmente. Você já reparou uma coisa? Nós acabamos de viver um tempo de pandemia que o Brasil e o mundo inteiro enfrentou. Hoje em dia as pessoas nem tocam quase no assunto mais. As pessoas voltaram a viver as suas vidas normalmente. Tem gente que nem se preocupa mais com salvação. As pessoas estão preocupadas em satisfazer os seus desejos carnais, festas, bebidas, né? Até mesmo as igrejas até, muitas pessoas estão preocupadas com as coisas materiais, né? Não estou dizendo que nós não devemos gozar do melhor dessa vida. Claro que sim, nós estamos nesse mundo, enquanto a gente vive nele, nós temos que participar das coisas boas. Mas o problema é que muitos estão se esquecendo do principal, se apegando tanto com as coisas dessa vida, colocando o coração tanto nas coisas dessa vida que está se esquecendo da principal mensagem de Jesus, que é a sua volta, que é o tempo da sua vinda, que é o tempo que o seu reino virá, né, sobre esse mundo. Então, meu amigo e minha amiga, fique com essa mensagem. Medite, estude e reflita, tá bom? Reflita muito nessa mensagem, para a glória de Deus. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima, que vai ser o último cavaleiro, tá? Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.